Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de março, celebramos São Ludgero. Nosso santo de hoje nasceu em Zutphen, em Friesland, que nós hoje em dia chamamos de Holanda, no ano de 742. Nasceu numa família rica, nobre, recebeu uma ótima formação católica desde criança e acabou sendo ordenado padre no ano de 777, na cidade de Colônia, na Alemanha, quando ele tinha 35 anos de idade. Logo que ele foi ordenado padre, ele foi enviado para sua cidade natal e ali ele começou o seu apostolado. Depois ele foi se expandindo em termos de evangelização, evangelizando principalmente nas regiões pagãs da Holanda, da Suécia e da Dinamarca. Acabou se tornando discípulo de dois discípulos importantes do grande São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, que foram Alcuino de York e São Gregório. Com eles ele aprendeu muito sobre vida espiritual, sobre missão, sobre evangelização e, no fim das contas, ele acabou sendo convidado pelo imperador Carlos Magno para ajudar no trabalho de evangelização dos povos que eram conquistados para o império de Carlos Magno. Só que o padre Ludgero, inicialmente, ele foi muito contrário à ideia de Carlos Magno, porque ele não acreditava que o cristianismo pudesse ser imposto à força sobre os povos conquistados, mas que o cristianismo precisava se desenvolver por atração, para que as pessoas tivessem um encontro verdadeiro com Deus, e não simplesmente de forma obrigatória. No fim das contas, por conta dessa tentativa de Carlos Magno de fazer uma evangelização forçada, explodiu uma revolta chamada Revolta de Widukind, que foi uma revolta contra esse tipo de iniciativa. Os padres, em geral, foram muito perseguidos por essa revolta, inclusive o padre Ludgero, que foi obrigado a fugir para sobreviver, e ele acabou se mudando para a cidade de Roma. Depois, ele foi morar no mosteiro de Monte Cassino, um mosteiro importantíssimo em termos de história, porque foi fundado pelo próprio São Bento. Ele passou alguns anos morando ali naquele mosteiro, vestiu o hábito de monge, mas nunca chegou a emitir votos enquanto estava ali, e aprendeu muito nessa época sobre ascética, sobre vida espiritual, sobre vida contemplativa, sobre tudo aquilo que envolve a vida de um monge. Quando Carlos Magno finalmente conseguiu debelar a revolta de Widukind, ele foi pessoalmente a Monte Cassino para convidar o padre Ludgero a voltar ao trabalho anterior de evangelização dos povos pagãos. Dessa vez, o método adotado foi aquele proposto pelo padre Ludgero, que era um método de atração, de pregação e não de imposição. E dessa vez, seguindo esse método, foram muitos os frutos, foram várias, milhares de conversões que aconteceram. São Ludgero foi um pregador incansável do evangelho, principalmente nas regiões da Saxônia, de Westfália. Ele chegou a ser convidado para ser bispo da cidade de Treves. Esse convite foi feito por Carlos Magno, mas São Ludgero não quis. Ele abraçou, na verdade, a vida monástica, se mudou para um lugar deserto. Ali ele fundou um mosteiro, e ao redor desse mosteiro acabou se formando uma cidade alemã que existe até hoje, uma cidade super importante chamada Münster. Aliás, essa palavra Münster significa mosteiro, porque foi uma cidade que nasceu ao redor daquele mosteiro fundado por São Ludgero. No fim das contas, São Ludgero acabou se tornando o primeiro bispo daquela diocese que se formava em Münster e foi um grande bispo. Fundou várias escolas, igrejas, paróquias, formou vários padres e entregava as paróquias fundadas a esses padres formados por ele. Fez um trabalho de evangelização muito ativo também na Holanda. Ele voltou a evangelizar, por exemplo, a região da Frísia, depois fundou um mosteiro em Verden, na Holanda, um mosteiro que seguia a regra beneditina, de modo que ele foi muito importante ali para colaborar na evangelização da Holanda, sobretudo dos territórios que ainda eram paganizados na Holanda. No fim das contas, depois de uma vida consumida pelo anúncio do evangelho, ele faleceu no dia 26 de março de 809, sendo enterrado o corpo dele na capela do mosteiro de Verden, um mosteiro que ele mesmo havia fundado na Holanda. Sua devoção logo se espalhou,
especialmente pelos lugares da Europa onde ele chegou a fazer missão: Holanda, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Itália e Alemanha. Por todos esses lugares, a devoção a São Lugero logo se espalhou e ganhou força. Nos inspiremos na vida desse grande santo, monge, bispo, missionário, que ardeu pela evangelização dos pagãos e que nos ensina que a evangelização leva a pessoa, sobretudo, ao encontro com Cristo. Não se pode evangelizar simplesmente confiando em regras, em imposições exteriores, mas que as pessoas precisam ser atraídas a partir do encontro verdadeiro com Cristo. Nos inspiremos para que nós sejamos promotores dessa mesma evangelização proposta e testemunhada por São Lugero. São Lugero, rogai por nós.